Olá, pessoal, boa tarde. Temos mais alunos, né? Estão chegando mais gente, coisa boa. Pessoal, ó, alguns avisos aqui antes de começarmos a nossa oitava semana. Não, é a oitava semana. Semana de simulado. Antes de começarmos, deixa eu falar aqui um aviso para vocês. Vamos lá. Aulas dessa semana. Hoje, condicional, como sempre. Condicional sempre vai ter. Por quê? Porque o assunto é gigantesco. À noite eu estou dando organização do Estado já, para você ter uma ideia. E já teve várias aulas lá na noite. O assunto é gigantesco, mas a gente tem que bater aqui passo a passo. Saiu o edital, a gente revisa o que nós já vimos em questões da banca. E vamos seguindo. Então, oitava semana, oitava aula de condicional. Amanhã vem Arthur está na área. Então, Arthur normalmente ele sai, passa uma semana fora, e quando ele volta a gente aproveita. Então, vai ser processo penal. Eu não sei se ele vai entrar em inquérito policial, acredito que sim. Inquérito policial, e vai ter legislação extravagante na quarta. Não vai ter português essa semana. Com ele também. Lei de abuso de autoridade. Tá bom? Quinta-feira, eu quero vir com direito penal. Faz tempo que a gente não teve direito penal. Voltar ao penal. Né? Responder aquelas questões que ficaram, tá? E dar continuidade para em 8, 9 encontros, até 10 encontros, fechar tudo em direito penal. Isso é na quinta. Sexta-feira vai vir redação. Sexta-feira eu vou fazer o seguinte, até mais justo. Redação, em um mês eu coloco ela à noite, em um mês eu coloco ela à tarde. Professor, o que seria redação? Redação ela vai dar dicas aqui e ela vai passar 3 temas que podem cair no simulado. Aliás, vai cair no simulado. Um desses 3 temas que ela passa para você estudar. Então, cara, é uma chance grande de você ler, aprender um pouco sobre o assunto, porque um desses 3 vai cair na redação do simulado. Venham fazer o simulado, tá? Venham fazer, não tem que ter medo não. Sem questões e com a redação. Professor, acho que eu fiz uma boa redação, quero que seja corrigida. Aí paga R$10 só e ela faz a correção, tá? Às vezes você acha que foi bem, né? Quando vem a correção, não foi nada bem. Às vezes você acha que foi mal e vem a correção, foi bom. Ela é bem rígida mesmo. Agora sim, ela trabalha mesmo. As pessoas que fizeram com ela, aqui a gente fez um específico com ela, se deram muito bem nas provas. Muito bem. Na prova da Polícia Penal, quem fez aqui praticamente fechou. Teve aluno que tirou 20 fechado, teve aluno que tirou 19,5, 19. Então foi muito bom mesmo. Então vale a pena continuar com ela. Então, vai vir o pessoal da noite aqui. Se quiser vir, vem para cá, 0800. Da mesma forma que também vocês da tarde poderiam ir à noite. Tá bom? Beleza? Então, vão acompanhar aqui. Sábado não terá aula e domingo o simulado. Tá? A gente vai abrir aqui enquete para quem quer participar. Professor, pela manhã agora. Manhã e tarde, eu vou pela manhã. Eu vou falar com o Jorge aí, ver se a gente bota pelo menos umas 8h30, né? Foi 8 horas, né? Mês passado. Aí, professor, me atrasei, chegou aqui 8h05. Fechado. Aqui é, né, para simular mesmo uma situação lá do... Mas tá 8h30, né? Ver se, né, para o pessoal que mora longe, que mora em... tem isso também, né? Mas cedinho mesmo. Quem manda é Jorge, né? Porque eu vou estar em casa. Sim, falar sobre isso, estar em casa e viver, né? Eu não fiz simulado de vocês, né? Porque eu preparei o material o aulão do Beneficente, né? Tudo passa por mim, cara. Todas. Então, cara, assim, se eu fosse fazer o simulado de vocês, o da noite, seriam 170 questões que eu tenho dado conta. Aí, minha mulher tá bem pertinho de arrumar o outro cabo lá para casa. Estou sentindo, viu? Eu estou sentindo que o clima lá não está bem. Eu deixo ela com o menino e vou lá e fico lá, tal. Ela fica chateada. Então, para evitar isso, eu fiz o seguinte, para não ter risco, e acho que acontece, eu estava ficando muito agoniado, estava errando muita questão. Mandando questão repetida, eu estava me agoniando. 15 em 15 dias, simulado. Aí eu faço o simulado de 100 questões, 2 semanas. Professor, absurdo. Eu pergunto aqui na segunda-feira, quem fez o simulado no domingo? Uma pessoa só, outra... entendeu? Você faz. Eu sei que você é viciado em questão. Então, deixa eu me organizar aqui, porque eu estou organizando todo o material antigo, eu estou organizando. Eu mandei hoje no grupo, não foi? A da semana todinha. Pessoal, quem chegou agora, quiser material, tá? Não fala com o Jorge, não. O Jorge é ocupado demais. Fala comigo. Pessoal, eu quero material assim. Pessoal, eu quero a parte do senhor de direito penal. Pessoal, eu quero a parte nós estamos na 6ª aula de português. Eu quero as 6 aulas. Manda para mim, tá bom? Que aí você fala comigo, vocês falam.
Você também fala comigo. Já é aluno nosso daqui da casa, né? Mas fala comigo aqui que eu mando para vocês um material quase. Dá o gás nesse resto de ano, para quando começar o ano, concurso que sair. Professor, eu quero ter acesso a mais materiais. Aí você fala com o Jorge, fala comigo, por exemplo, que é a STILEP, Lei da Execução Penal, porque vai sair concurso de Polícia Penal no próximo ano. Não se engane, é a mesma coisa, a mesma pegada, viu? A diferença é um tecnólogo e outro não. Se você não tiver nisso no CRU, faça um tecnólogo. Tá? Porque Polícia Penal também é top. Vai sair Rio Grande do Norte no primeiro trimestre, vai sair Paraíba, né? E vai sair outro também, Alagoas. Tá? Vamos com tudo. Inclusive, temas de hoje, como se fala em princípios constitucionais penais, pode cair, inclusive, em redação, caiu na PC Rio Grande do Norte, aula de hoje. Nós estamos falando sobre direito constitucional. Nossa 8ª semana, 08. Tem um tema que cai demais em prova, eu sei que é fácil para quem já estudou. Vamos aprender aqui e elevar o nível. O primeiro tema de hoje, quando nós terminamos o tema da aula passada, que era sobre o júri popular, e aqueles princípios que regem o júri popular, plenitude de defesa, julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentado ou consumado, sigilo das votações, soberania dos vereditos, nós estudamos isso e aprofundamos. O próximo é estudar o que hoje? Os princípios constitucionais penais. Primeiro assunto hoje bom, que cai demais em qualquer prova, isso aqui desde quando eu dava aula naquela época lá meu Deus, em 2014, 2015, eu comecei a dar aula praticamente, né? 2014, lá no Paradisos, já falava sobre isso, mandados de criminalização. Era Galdino e quem me chamou para dar aula foi Lucineudo, eu sempre esqueço o nome, né? Para dar aula lá, me chamou, eu fiquei lá, gostei muito desse ramo da aula, estou até hoje. Então, pessoal, a Constituição não vai criar crimes, não vai tipificar crimes, não é isso. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai mandar criminalizar de forma mínima alguns assuntos. Como assim? Ela escolheu alguns crimes e manda penalizar de forma mais severa. Quais são os crimes que ela manda penalizar de forma mais severa? É o famoso 3T e ração. 3T, por que é 3T? Está aqui, ó, 3, aí tem 3T, vamos lá. T, T, T. E o H. O H não faz parte do 3, né? H e o que eu chamo de ração. O R mais o que? Ação. Vamos entender quais são esses bisus aqui, ó. Qual é o primeiro T? Tráfico de drogas. Vocês vão estudar aqui, né? Todo o concurso está caindo. Lei, que lei é essa, pessoal? 11.340. Tá? Tortura, vocês já viram, né? Tortura, lei 9455 de 97. Professor, não lembro dessa aula. Fala comigo que eu te mando. Já viram aqui tortura, desarmamento e vamos para abuso de autoridade. Tem que estar afiado nisso. Sempre que puder, eu vou cobrar nos simulados questões desses materiais. E tráfico, tortura e o quê? Que não caem para nós? Terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo, é o 3T. O H, já estudamos aqui também, são os crimes hediondos. O R, vamos estudar aqui, já estudamos na turma da noite. A lei do crime de racismo. Cai demais, né? E com as mudanças que houveram aí, inclusive jurisprudência, vamos falar hoje sobre a jurisprudência. A ação de grupos armados. Esse aqui não cai, não. Grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Isso aqui naquela época que gosta de história aí, é quando se juntava 12 tenentes e ia derrubar o governo federal. Tinha isso antigamente, tem a revolta dos tenentes. Quem fez parte disso aqui? Um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Então, essas ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, essa lei meio que está em desuso. Professor, como é que a gente vai decorar? Isso aqui é mais velho do que andar para frente. Vamos botar aqui, ó.
3TIH e o famoso ração. Primeiro bizu, vou falar que todos esses crimes, repito, todos os crimes de tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos, que ele vai falar qual é o crime hediondo, e o crime de racismo e a ação de grupos armados, são o quê? Ó, todos são o quê? Inafiançáveis. Professor, eu não tenho vivência na polícia, no direito. O que seria inafiançável? A fiança não é para quem é preso preventivamente, para quem é preso de forma temporária, aquelas prisões cautelares. A fiança é para quem é preso em flagrante. Você é preso em flagrante e se a pena for até 4 anos e o crime não for inafiançável, você pede o quê? Fiança a quem? A autoridade policial, ao delegado. Professor, fui pego andando com arma de fogo de uso permitido. Vocês já estudaram aqui, não foi? Qual é a pena, hein? Artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2 a 4 anos. Então, cabe o quê? Fiança na autoridade policial. Professor, mas eu tinha uma 9mm que eu comprei no governo Bolsonaro. Uma 9mm que eu comprei. Que era de uso o quê? Permitido. Agora passou a ser de uso o quê? Restrito. Eu tinha uma G2C 9mm. Assim, todo policial tem uma G2C 9mm, né? É meio que obrigatório comprar, né? Eu comprei a minha, foi com comprou a dele. Cara, aí, se foi pego com a G2C 9mm, a pena é o quê? É de uso restrito. A pena é o quê? 3 a 6. Se a pena é de 3 a 6 anos, ultrapassou o quê? 4 anos. Se você foi pego em flagrante, não pode pedir fiança à autoridade policial. Pode pedir a quem? Autoridade do quê? Judicial na audiência de custódia. Ah, professor, o crime é inafiançável? Não. Inafiançável é só quem? Esses. 3TIH e o crime de racismo dos armados. Se o crime não estiver aqui, você pode pedir fiança. Se o crime não estiver aqui, ele é o quê? Afiançável. Tá bom? Ei, eu quero tornar um crime inafiançável. Rapaz, esse crime aqui é foda. Esse crime aqui eu vou botar para fuder nele. Como é que eu faço para tornar um crime inafiançável? Eu mudo a Constituição? 3TH e boto o crime? Como é que eu faço para tornar um crime inafiançável? Aliás, se fez muito isso. Torno ele o quê? Hediondo. Ao tornar hediondo, vai ser o quê? Automaticamente o quê? Furto através de usando explosivos. Lembra os furtozinhos agora? É o que agora? Hediondo. E como tal é o quê? Inafiançável. Tá bom? É isso. Fora isso, vamos para o próximo. 3TIH. Além de inafiançável, ó, só aqui. Se o crime for de terrorismo, tráfico, tortura e crime hediondo, além de inafiançável, é o quê? Ou seja, não cabe insuscetível de graça. Ou seja, o que é a graça? É o perdão presidencial. É individual. Lembra, o presidente concedeu o quê? Graça ao nosso querido deputado federal na época, né? Graça, anistia, não está na Constituição, mas está na lei. E o quê? Indulto. O que seria um indulto? É o perdão presidencial mais o quê? Para várias pessoas. Oi? Daniel Silveira. Lembra aquele carequinha lá? Só que ele cometeu outros crimes depois. Pois é, ele concedeu a graça, mas a peça foi por outros crimes que ele continuou preso. Por outras coisas. As coisas. Meu amigo, Alexandre de Moraes bota para lascar. Não tem Nelson, aí tá doendo não. Tá? E o ração. Somente o ração. É o quê? Prescritível. Ou seja, o que é imprescritível? O Estado nunca perde o direito de punir. Professor, o homicídio prescreve? Prescreve. Aqui tem homicídio, cara, em 2000 e... Assim, nem 2000, tem uns 2003, 2004,
que chega para nós, os homicídios. O cara chegava lá, fulano de tal me matou fulano de tal. Não tinha nem polícia civil naquela época direito, né? Aí ficava por isso mesmo. E aí, às vezes tem um autor, tem tudo, mas a defesa pode fazer o quê? A defesa depois no tempo? Pediu o quê? A prescrição, porque homicídio é crime que prescreve. Quais os crimes que não prescreve hoje, que o Estado nunca perde o direito de punir? Racismo e a ação de grupos armados. Toda vez que você vê falar a palavra imprescritível, lembra de quê? Ração. Imprescritível tem que ser o quê? Ração. Eu posso colocar que o crime de racismo, vamos estudar, né? Vocês vão estudar aqui, a lei do crime dos preconceitos, né? Ela traz que todos os crimes de racismo vai ser o quê? Reclusão ou detenção? A pena de quê? Sempre reclusão. A pena tem que ser o quê, professor? De reclusão. Reclusão é que fica recluso? Não, é que o cumprimento da pena pode se iniciar em regime o quê? Fechado. Quando você vê que a pena é detenção, você não começa em regime fechado. Pode ser no semiaberto, mas regime fechado não. Por exemplo, ó, Estatuto do Desarmamento. Era obrigatório você saber essas penas já. Viu? Artigo 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Pronto. Só tem esses crimes. E aí, lembra do crime de posse ilegal de arma de fogo? Posse ilegal de arma de fogo é detenção ou é reclusão? Detenção. A omissão de cautela, lembra a omissão de cautela? Né? É detenção ou é reclusão? Detenção. Quando ele fala porte ilegal de arma de fogo, já é o porte, é o quê? Reclusão. E aí vai. Tá bom? Posse é uma coisa e porte é outra. A gente vê muito isso. Mas no crime de racismo tem que ser o quê? Reclusão. Reclusão significa que pode se iniciar em regime fechado. No crime de racismo. É isso. Perceba que não existe esse crime que eu chamo da besta-fera. Que crime é esse da besta-fera? Que o crime é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça, anistia e indulto. Não tem como. Não tem como. Ou o crime é 3T e H e como tal é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Professor, teve um grupo de policiais militares que, utilizando como grupo de extermínio, mataram vários bandidos aqui do Juazeiro. São policiais militares, pai de família, mas quiseram fazer uma limpeza no Juazeiro. O presidente se sensibiliza com a situação deles e concede o quê? Indulto presidencial. Pode ou não pode? Não, por quê? Porque esse homicídio vai ser crime o quê? Hediondo. Praticado em grupo de extermínio. Ainda que seja simples, mas vai ser o quê? Qualificado. E aí, meu amigo, jamais pode haver o quê? Um indulto presidencial. Mas prescreve? Prescreve. Já o crime de racismo em ação dos armados, ele é o quê? Inafiançável e o quê? Imprescritível. Mas cabe indulto? Cabe. Professor, o presidente pode conceder uma graça para um racista? Pode. Mas o povo gosta de botar, né? Foi tu que me alertou, não foi um comentário? Foi tu ou foi tu? Foi não, foi Vinícius. Foi tu, né? Mandou para mim assim, um cara falando, o crime de tortura é um absurdo, além de ser inafiançável, é imprescritível. Eu digo, isso aí não estudou direito com isso, não. É bonito falar, esse crime é imprescritível. Cara, imprescritível só o quê? O ração. Dito isso, pegue o seu material da aula de hoje. Vamos ler e responder as questões. Já, professor? Já. Ó, pegue o seu material aí dos mandados de criminalização. Vamos só ler a Constituição para você verificar como o esquemazinho aqui e no material, ó. Ele vai colocar, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esse inciso aqui a galera esquece, né? O que é isso? Que a lei vai criminalizar condutas que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Já é um olhar para quem? Ó, legislador, fica de olho. E vai falar aqui as punições mínimas, que não pode também ser o quê? Mais do que isso. É mínimas e máximas. Eu lembro que, ó, a gente é do Demutran, eu e o pai dele também foi do Demutran, ainda é do Demutran, e na época saiu assim, no ano passado, falou assim, passa a ser inafiançável o crime de adulteração de placas de veículo, chamado PIN, né? A placa de identificação veicular, PIV. E aí eu digo, eita caralho, se tornou de onde então o crime? Quando eu fui olhar a matéria, não, é que a pena aumentou e como tal não cabia mais fiança na autoridade o quê? Policial. Só aonde? Na judicial.
Mas o crime é o quê? Afiançável. Tá bom? Beleza. Aí coloca aqui, ó. A prática do racismo, ó, racismo aqui, ó. A prática do racismo constitui crime, ó, inafiançável, como todos, e o quê? Imprescritível. Sujeito à pena de quê? Grifa aí, ó. Reclusão. É isso, ó. Racismo é o quê? Inafiançável, imprescritível e a pena de quê? Reclusão. Nos termos da lei. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia. Lembra, pode colocar o quê? Graça, anistia e indulto. A prática do, olha aí, ó, a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, o 3T, ó. E os definidos como os crimes hediondos. Por ele respondendo os mandantes, os executores e o que podendo evitá-lo, se omitirem. É por isso que na lei 9495 de 97 tem o que? A tortura, omissão. Já é uma provisão de quê? Para punir as pessoas que, devendo evitar, assim se omite, tá bom? E, ó, então, ó, 3T e H, pessoal, tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, são o quê? Equiparados. E como tal, tem o mesmo tratamento. É inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. E por último vem, ó, constitui crime inafiançável e imprescritível, ó, se já foi o R, vai ser o quê? A ação. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, beleza? Coloquei embaixo algo que é nítido hoje, né, pessoal? Injúria racial saiu do Código Penal e foi para onde? Lá para o crime de racismo. Ou seja, chamar uma pessoa de macaco. Lembra? Você não lembra o nome de futebol, não, mas aquele goleiro, né? Como é o nome dele, hein? Aranha, né? Chamado de macaco. Aí o que acontece? O cara ia para. Na delegacia, nesses estados tem a delegacia, né? Aí faz o BO. De quem? Injúria racial. Injúria racial, o crime é o quê? Afiançável. Faz o BO, vira o TCO, que a pena era pouco, e o cara ia embora. Aí o que aconteceu? O STF falou, não, injúria racial passou a ser o quê? Inafiançável. Disse isso o STF. Só que não mudou a lei. O que é que está acontecendo ainda hoje? Chamou de macaco, faz um TCO e libera. Sabe o que o cara que fez agora? Mudou a legislação. Não tem mais a injúria racial. Foi para onde agora? Lá para o crime de racismo. Agora não tem o que fazer, não. Agora passou a ser o quê? Inafiançável e imprescritível. Quem foi chamar aí? Quem me chamou? Foi. O carro. O padzinho, né? E para DP. Está cada dia assim. Agora, a lei agora, né? Vocês já viram, está no YouTube essa lei, né? A lei nova agora do crime do feminicídio. Efeito automático é o que agora? Perda do carro. Eu só dei um tapa na mulher. Sou policial militar, dei um tapa. Aí, ó. Não, o efeito da pena. Não é que você chegou na delegacia e foi você, foi. Ó, pode deixar a farda, você está expulso. Não, mas na sentença já concede o quê? O efeito da sentença automático. Perda do carro, tá? Faça como eu, fique calado. Mulher, quanto mais esculhamba, eu digo, minha filha, não esculhamba também não, né? Porque eu não sou um cabo direito, eu sou um honesto. Mas quando ela briga, eu fico só caladinho, não vou dizer nada, né? Como eu falei aqui na turma da noite. Quando ela briga muito, uma vez ela brigou muito, eu estava no carro, o que eu fiz? Saí do carro e fui de pé para casa. Porque a minha liberdade de vir ainda existe. Fui de pé no sol quente para esfriar o juízo, com 40 graus. Mas eu não digo nada, né? Porque para você não se lascar, beleza? E aí, pessoal, eu coloquei para vocês indulto, graça e anistia. Vamos para as questões. Vamos lá. Primeira questão, não. Segunda questão dá para fazer. Nível alto, promotor de justiça. Já pensando em concursos como o CESP, na Polícia Penal de Alagoas. Olha que questão nível mais alto. A Constituição Federal de 1988 é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo diante do enorme poder coercitivo estatal, de modo que contrariam a Constituição Federal
Normas que contenham mandados de criminalização ou que proíbam a proteção penal insuficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no sentido de fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com as finalidades da Constituição. Certo ou errado? Erradíssimo. Acabamos de ver que existem normas constitucionais em que mandam criminalizar de forma mais severa alguns crimes. Isso não é para penalizar o indivíduo, isso é para proteger a dignidade das pessoas humanas. Ou seja, esses crimes violam demais a dignidade e, como tais, eu vou colocar penas mais graves, tá bom? Então, aí está errado. Próxima questão. Se você errar essa próxima questão, é que você começou agora, não é, professor? Eu comecei agora, eu falei o concurso ali. Aí tem assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, na questão 3, a prática do racismo constitui crime o quê? Vamos lá. Constitui, letra A, exercício de um direito fundamental à liberdade de expressão. Esse aqui foi o quê? Para bombeiro lá da Bahia. Conduta moralmente reprovável, porém ilícita, contravenção penal sujeita a pena de multa, crime de menor potencial ofensivo ou crime inafiançável e imprescritível. Ficou fácil, inafiançável e imprescritível. Então, marca aí, de graça a questão. Quarta questão, letra E, né? Já essa aqui, pessoal, eu achei uma questão mais trabalhada, a quarta questão. Caiu assim, ó, sobre o artigo 5º da CF, que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, essa alternativa correta. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. É ou não é, pessoal? Né, bom? Se é imprescritível, vai ser o quê? O racismo. Beleza. Sujeita a pena de detenção nos termos da lei. Opa, detenção não. Se você ler rápido, você pode se equivocar. Não é detenção, é o quê? Reclusão. A ação de grupos armados, ou a ação, beleza. Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia. Não tem esse crime da besta fera. O crime é ração, aqui no caso é ação, ele é o quê? Inafiançável e o quê? Imprescritível. Ele não é o quê? Insuscetível de graça e anistia. Insuscetível é o quê? 3T e H. Se você não ficar atento, você pode errar. Eu fiz esse bizuzinho aqui para a turma da noite. Aí o Tenor olhou assim e falou, aqui, o que diabo é isso aqui que tu tá fazendo aqui? Aí eu fui farrei o vídeo para ele, doutor, ó, o bizu é aqui, ó. Todos inafiançáveis. Esses o quê? Insuscetíveis. E esses imprescritíveis. Mas todos são o quê? Inafiançáveis. Ele olhou assim. Tá bom, acho que ele não entendeu muito não, né? Na época dele não tinha esses bizuzinhos aqui não, né? É, como o titio, coisou com titia, né? Alguma coisa assim, não? Casou, eu entendo coisou. Fala, meu Deus do céu. Que ele bota, né? Então, a quarta questão, letra B, está errada. Letra C. A lei considerará imprescritível e insuscetível de graça e anistia os crimes hediondos. Crime hediondos é imprescritível e insuscetível? Não tem esse. Ele é o quê? 3T e H, que é crimes hediondos. Ele é o quê? Inafiançável e o quê? Insuscetível de graça, anistia e indulto. Se for imprescritível, você tem que ler o quê? Imprescritível é o racismo e a ação de grupos armados. Letra D. A lei considerará crime inafiançável e suscetível de graça, anistia, o tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins. Certo ou errado, pessoal? Certo. Por quê? Se é tráfico de drogas, ilícito, né? Tráfico de drogas. Está aqui, ó, é T. E T é o quê? Inafiançável e o quê? Insuscetível de graça, anistia e indulto. Letra D, a correta. Letra E. A lei considerará crime inafiançável e imprescritível o terrorismo. Não, é o quê? O racismo e a ação de grupos armados. Terrorismo é o quê? É T. E esses 3 T são o quê? Inafiançáveis e insuscetíveis. Eu não achei essa aqui tão de graça não, mas dá para matar, né? Letra D. Polícia Penal lá do DF. Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. É ou não é, pessoal? Sim. Como tal, ó, né, hediondo, 3T e hediondo são o quê? São inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Quinta correta. Sexta, você vê como cai muito isso em prova ainda, cara. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado imprescritível. Já está o que aí? Errado. Porque se é tráfico, T,
T é o quê? Mais uma vez. Inafiançável, insuscetível de graça, anistia indulto. Imprescritível é somente o quê? O ração. Aí você continua. Imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça. Não existe esse crime que eu chamo da besta-fera, que é tudo que não presta. É ele, né? Não. Tá bom? Errada, sexta, sétima. A pena de morte é vedada em qualquer hipótese pela CF, né? Pelo amor de Deus, nós vimos isso, né? Nas primeiras aulas. É admitida em quê? Em caso de guerra declarada. Então, bota errado também. Vamos lá, mais umas aqui. 9. São insuscetíveis de anistia nos termos do artigo 5º da CF. São o quê? Insuscetíveis de anistia. Vamos lá, tem que ser o quê aqui, pessoal? 3T e H. Que além de inafiançável é o quê? Suscetível de graça, anistia e indulto. Ele botou só anistia, mas pode ser os três. A prática da tortura, o tráfico de pessoas, o terrorismo, o racismo e os definidos como criminalidade. Não. Pessoal, não é tráfico de pessoas, é tráfico de drogas. O T aí, primeiro T, é tráfico de drogas, tá bom? Não é tráfico de pessoas. E qual é o segundo erro aí? Colocou o que aí? Racismo. Racismo, olha que loucura. Admite o quê, professor? O racismo. A anistia. Não admite é o quê aqui? A prescrição. São imprescritíveis. Letra B. A prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, beleza. O terrorismo. E os delitos como crimes o quê? Hediondos. O 3T e H. Gabarito, letra B. Tá fácil ou tá difícil isso aqui? Pô, tá difícil, pessoal, isso aqui? Não, né? Tranquilo, né? 3T e H. Vamos à última, depois a gente termina as questões. Foram poucas questões hoje, porque eu quero aprofundar aqui em outros assuntos. Tá? 10ª questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, essa alternativa correta. De acordo com a lei, a prática da tortura é considerado crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. 3T, H, inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto. Beleza. Por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Perfeito. Uma questão dessa você mata só porque você aprendeu esse bizuzinho. Vamos ver o erro das demais? Em que pese a gente não tem estudado ainda todos. Letra B. A prisão em flagrante será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, devido ao fato de ser vedado levar as pessoas à prisão ou mantê-las na prisão em situações em que a lei admitir da provisória. É isso, pessoal? Qual é o erro aqui? Que a prisão será imediatamente relaxada. Quando você chega assim e fala assim, ó, você está vendo aqui o Lucão. O Lucão fala assim, o Lucão, o juiz relaxou a prisão. É porque cabia liberdade provisória, quando relaxa? É porque foi o que a prisão? Ilegal. Relaxa quando houver o que? Ilegalidade. Vou mandar para vocês como é que funciona, porque a gente está vendo isso todo dia. Caras que a gente está procurando são presos. Aí a gente vai acompanhar o decidir custódia. Não é que eu vou lá. É porque comunica no ESAG, eu vou olhar lá. O que é que o juiz fala? A primeira coisa, quando pega um flagrante. Vai saber se foi lícito ou o quê? Ilícito. Legal ou ilegal. Se foi legal, ele faz o quê? Homologa o flagrante. Ou seja, foi lícito. Se foi legal, ele faz o quê? Relaxo o flagrante. E já libera o cara. Então, ele vai dizer. Claro que a maioria das vezes, 95% é o quê? Homologo, né? A prisão. Aí depois ele vai decidir se manter um cara preso ou não. Vamos falar sobre isso na próxima aula já. Ei, qual é a regra? É liberdade ou prisão? A regra. Liberdade. Presunção de inocência. Então, eu só vou manter aquele cara preso, mesmo com a prisão legal, se tiver requisito da prisão o quê? Preventiva, e se for insuficiente, medida cautelar diversa da prisão. Entre elas o quê? Monitoramento. Quando a gente leva o cara para a prisão, e ele está lá com monitoramento já, o cara já estava com monitoramento, tornozeleira, e estava roubando, matando. Aí eu digo, esse aqui, meu amigo, esse aqui não vai sair não, eu tenho certeza. Levei 3 um dia, estavam assaltando, não que eu peguei, estava na permanência, a gente leva lá para a audiência de custódia. Os 3 com monitoramento. Eu digo, esse aqui não vai ficar preso. Por quê? Porque já viu que é o quê? Insuficiente monitoramento eletrônico. Tá bom? Aí ele converte. Se não, meu amigo, faz o quê? Libera. Com ou sem fiança. Com ou sem medida cautelar. Entre traz o quê? Monitoramento eletrônico. Show? Que hoje agora é moda, né? Tem até umas capinhas que vendem para você colocar do Flamengo e tudo, né? É chique. A menina gosta.
Quando eu trouxe minha mulher para cá, ela não tem essas coisas, não tinha, né? Ela chegou e falou, o que é aquilo ali, no pé dos cabos? Ela não tá cá não. Eu falei, ali é o famoso MP3 ali, que fica aqui e ela fica escutando música. E ela acreditando. Ela assim, minha filha, isso aí é monitoramento eletrônico, viu? É novidade agora. Hoje já está mais difundido, né? Beleza, então a letra B está errada por esse motivo. Letra C, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, permite-se que, por ordem judicial, afaste a inviolabilidade dos fins das correspondências. É o que? Das comunicações telefônicas. Vimos isso, né? Lembra? Artigo 5º, inciso 12, que são invioláveis as correspondências e as transmissões telegráficas de dados e as telefônicas, salvo no último caso, que as telefônicas para por fins de ordem judicial, né, para fins de investigação criminal e processual penal. Viu tudo isso, né? Então não é correspondência. Letra D, constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Já para. Tem que ser o que aí na frente? Racismo ou ação de grupos armados. Aí botou aqui o terrorismo e os crimes hediondos. Já está o que aí? Errado. Letra E, é permitida a extradição de brasileiro naturalizado. Vamos ver isso hoje. Beleza, pode. Em caso de crime comum praticado após, não é o quê? Antes, a gente vai ver já isso. Beleza? 12. A prática do racismo constitui crime crime o quê? Afiançável. E minha Nossa Senhora. Professor, que questão fácil. Polícia Penal Federal, 2021. Não foi só essa questão, pode ter certeza, né? Então, aqui está o quê? Errado. Pronto. Vamos para o próximo assunto. Esse aqui é bom e a galera confunde muito. É a intranscendência da pena e a individualização da pena. Quem vai fazer polícia penal, fique muito atento em relação a isso, tá? Principalmente provas que vai cair discursiva, tá? Hoje não, essa semana aí tivemos a decisão do STF e que tem a ver com isso. Polícia Civil Rio Grande do Norte caiu assim na redação. Você escolheu 2 temas. O primeiro tema é falar sobre polícia administrativa e polícia judiciária. Achei pancada. Você podia escolher. Aí você fala, gostei não. Qual era o outro tema? Fale sobre as regras constitucionais que garantem à mulher ficar presa de forma separada dos homens e amamentar os seus filhos. Porra! Não, eu escolheria, porque aí é o quê? Quando a mãe amamenta os seus filhos, é o quê? Que princípio é esse? Intranscendência da pena. Os filhos não têm culpa. Então, eu vou garantir o quê? Amamentação. E quando a mãe fica, ou a mãe não, as mulheres ficam separadas dos homens, é o quê? Individualização da pena. Vamos falar um pouco sobre isso? Intranscendência da pena, vamos lá. Pode vir 2 nomes, viu? É o que pega. Você aprende transcendência, aí você vê, rapaz, pode vir assim, ó. Personalidade. Ou responsabilidade. Pessoal, aqui se parece muito com o instituto que eu vou perguntar para vocês, ver se vocês vão lembrar, né? Quem está aqui desde o começo do curso. O que ele vai falar aqui, pessoal? Está falando que, ó, a pena tem que ser o quê, professor? Pena. A pena é o quê? Intranscendente. O que significa isso? A pena não passará. Isso. Pena nunca. Agora ele fala, podendo. A obrigação de reparar. Vou colocar os dois assim, ó. Obrigação de reparar o dano.
e o perdimento de bens, por que vai falar sobre isso? Isso aqui chama o quê? Efeitos civis. São efeitos o quê, professor? Civis, não é pena. Coloca assim, ó, efeitos civis. Ser estendidas aos herdeiros e contra eles executada. Como assim, professor? Vamos supor que eu peguei uma pena privativa de liberdade de 9 anos de prisão. Pratiquei o crime. E obrigação de reparar o dano. A gente não vê muito isso porque normalmente pobre que mata pobre, ou pobre mata rico. Quando o rico mata um pobre, ou um rico mata um rico, vai ter o que pensar também? A obrigação de quê? Reparar o dano. Toda sentença, vocês sabem disso, toda sentença condenatória, além da pena, tem o quê? Um efeito civil. Repito, toda sentença condenatória tem um quê? Um efeito civil de reparar o dano. E aí, a parte quando ganha não, a parte, né, a vítima, quando tem essa sentença, faz o que a vítima? Pede o dinheiro na justiça civil. Pega o dinheiro. Eu quero esse dinheiro, já tem o quê? A sentença. Ou ele pode fazer o quê? Entrar com uma nova ação e pedir o quê? Para aumentar esse valor. Rapaz, foi R$1 milhão que era para pagar. O cara matou meu filho aqui e o juiz obrigou a obrigação de reparar o dano. O cara era milionário, R$1 milhão. Ele pode fazer o quê? Pedir 1 milhão, ou ele pode fazer o quê? Entrar com a ação e aumentar. Chama ação civil ex delito. Para aumentar. Ok? R$1 milhão. Pois é. Show? Então é assim que funciona. Então, morri. Armaria 3 vezes, eu morri. E aí? Eu deixei condenado a pagar R$200 mil. Eu deixei R$150 mil. É o que tinha. Deixei para a mulher. A minha mulher vai pagar o quê? Os 200 mil ou 150 mil? A minha condenação foi o quê? Minha condenação, 200 mil. Eu deixei quanto? 150. Ela vai pagar o quê? 150 ou 200? 150. Onde é que está isso? Na Constituição. Até o limite do patrimônio o quê? Transferido. Vamos colocar isso? Até o limite do patrimônio transferido. Não é do dano. Transferido. Até o limite do patrimônio transferido. Acontece, isso aí cai demais em provas, cara. Meu Deus. Se o cara morreu, meu amigo, pena, já era. Acaba a pena. Cuidado, é só pensa assim, pena é pena privativa de liberdade. Não. Vamos ver já as penas. Privativa de liberdade, restritiva de direitos, pena de multa. Professor, a pena foi de multa, o cara morreu. Essa pena de multa, se acabou. Vamos lá. Qual é o instituto que parece muito com esse aqui? Quando a pessoa morre, cessa os efeitos penais. Já demos aqui essa aula. Quando acontece, cessa os efeitos penais, mas os efeitos civis perduram. Começa com A. Começa, depois é o B. Depois é o quê? C? Não. Abolício crimes. Quando uma nova lei acaba com crime, cessa o quê? Todos os efeitos penais. Aqui também. Se o cara morreu, meu filho, cessou o quê? Todos os efeitos penais. Os efeitos civis continuam. Só vai ser obrigado a pagar se houver o quê? Bens. Se ele deixou bens. Lembrando, professor, a pena dele era pagar R$100 mil.
ele vivia com a esposa. E deixou quanto? Deixou 20 mil reais. Ah, morto. Só o que tinha era 20 mil reais na conta. Se é 20 mil, ele deixou quanto mesmo de herança? 10. Porque 10 é de quem? 10? Da mulher. Eu sou metade dele, da alma dele é sempre da mulher. Entendeu? Então, com a morte dele, de herança ficou o que só? Que ela herdou? 10 mil. Vai pagar o que só? Os 10 mil. Tá bom? Nunca vai atingir o quinhão hereditário, assim, a parte dela. Né? Não de herança, mas de meeira. Tá bom? Isso é tranquilo, só que o que é que vem caindo em prova? Já a defensoria pública, já vi caindo em prova. Olha que pode vir no simulado. Eu posso colocar no simulado. Estou dando aqui a dica. Cuidado. Né? Vem cá. Caiu no prova de defensoria pública, que era a minha meta de defensoria pública, antes de começar a dar aula de segunda a sexta e casar e ter filho e viver essa vida que eu tenho hoje. Eu queria ser defensor público, foi só questão de defensoria pública. Porque é advogado, eu gostava de advogar, e advogado que ganha bem e trabalha pouco. E trabalha com abuso. Assim, eu gostava dessa parte. Né? Aí, o que acontece? Quando eu olhar essa questão, caiu assim. Qual o princípio constitucional que proíbe revista íntima em familiares de preso? Intranscendência da pena. Era a resposta. Estava lá, ABCDE. Professor, como assim? Vem cá. Isso aqui, quando eu falo que nenhuma pessoa pode ser penalizada por outra pessoa, que a pena nunca passa do condenado, isso é para muita coisa. Por exemplo, teve um aluno meu aqui que falou, rapaz, meu pai responde um bocado de problema, meu pai. Tem homicídio, tem tudo. Estava morrendo de medo de dar problema para ele. Não dá, cara. Agora tem que fazer o quê? Constar na FIC. Meu pai responde ao homicídio, dá tráfico, a tudo. Tem que constar. Professor, por que não dá problema para ele? Intranscendência da pena. Ele não tem culpa. A amamentação das crianças. Qual é o princípio? Intranscendência da pena. Vocês não gostam de assistir filme nacional, não tem esse costume, mas eu tinha quando era mais novo. E aí tem um filme chamado Olga. Quem assistiu Olga? Assistiu Olga? Brasileiro, né? Luiz Carlos Prestes, inclusive, como eu falei aqui. Olga era uma alemã, morava no Brasil e tentou participar do golpe para derrubar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pegou ela, prendeu, e a Alemanha pediu o quê? A extradição. Qual era o problema dela? Ela era o quê? Judia. E aí, qual foi o fundamento de segurar ela aqui? Pela Constituição, por tudo. Ela fazia o quê? Amamentava a criança. Ela tinha uma criança. Com Luiz Carlos Prestes. E aí, mostrando no filme, ela dando mamar, né? E segurando, por quê? Porque eu não posso penalizar a criança pelo erro. E segurou. Quando, passa até no filme lá, que a criança chorando, não quer mais amamentar, era a hora de ir. Né? E ela foi extraditada e morreu no campo de concentração. Eu estou contando o filme porque vocês, né, não vão assistir mesmo. É um filme maravilhoso. Eu assisti no cinema esse filme. Meu Deus do céu. Foi. Não, foi um dia desse, pô. Tá? E aí, cara, o que aconteceu? Por que seguraram ela? Intranscendência da pena. Amamentar as crianças. É um princípio constitucional. O professor me deu outro princípio que fundamenta. Auxílio reclusão. Intranscendência da pena. Então, isso pode ser cobrado. Aí vamos ler aqui a jurisprudência agora, que agora é dia 19 de outubro. Vamos ler aí, ó, em verdinho. Se é verdinho, é o quê? Jurisprudência. A partir dos votos de plenário virtual, fica decidido agora, já bateu o martelo, viu? Que a revista íntima vexatória, quando agentes inspecionam as partes íntimas, em visitante, pessoal, não é dos presos. Preso você vai fazer isso tranquilamente, homens e mulheres, né, isso é normal. De preso não será permitida. Provas obtidas a partir da prática também não serão aceitas em processos penais. Com a decisão, os estados terão um prazo de 24 meses para implementar outros métodos para verificar a entrada de ilícitos em presídios. Equipamentos com scanners corporais, esteiras de raio-x e portas detectoras de metais poderão ser empregados nas registros pessoais. Então, não é revista de preço. Preço você vai fazer e é normal, pessoal. No dia a dia da polícia faz. Toda vez que vai levar preço, pode estar com as inspetoras do lado. Você vai lá, faz o quê?
tira a roupa, levanta o saco, agacha, isso é normal. A mulher nem já está acostumada. Né? Ah, não sei o quê, cala a boca, é preso. Preso não tem não, sai, está doendo não. Abre a boca, olha as orelhas, é normal. Agora, familiar não. Familiar, ele não teve pena. Percebeu? Então, acabou isso. Aliás, aqui, se você já estudar para a Polícia Penal, quem estudou, tem uma normatividade já proibindo isso. Se você for visitar um preso agora, as mulheres, é uma leg clara, né? Já para passar pelo escândalo. Não tem mais revista íntima. Tinha na época da Conab, é Conab, né? Antigamente aqui, tinha revista íntima. Tem um agente trans que trabalhava na Conab, fazendo revista íntima. Fiche. Diz que é a pior coisa do mundo. Oi? Do short? É, os homens também. Não, em qualquer pessoa, homens e mulheres. Pode mais não. Homem é para olhar o quê? É, não pode mais olhar, né? Beleza? Tá? Se pegar, é prova o quê? Ilícita. Isso aqui chegou através de uma ação judicial em que a Defensoria Pública defendeu uma mulher que tinha entrado com cocaína na vagina. E aí conseguiu falar que a prova é lícita, pela forma que foi obtida. Tá bom? Então acabou. Não tem mais. 24 meses é por quê? Para se adaptar, porque senão vai incorrer em omissão. Beleza? Princípio da intranscendência é esse. Vamos ver então as penas e como tais não podem transcender. Não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Vamos lá, quais são as penas que existem hoje? Ó? A lei regulará a individualização da pena. A Torá grifa aí, ó, entre outros. Pessoal, o rol é o quê quando ele fala entre outros? O rol é fechado ou é exemplos aí? É exemplificativo. O rol das penas, eu posso aumentar? Posso, criar novas penas. O rol é o quê? Exemplificativo. Tá? Privação ou restrição de liberdade. Show. É a conhecida, né? A pena privativa da liberdade. Perda de bens. Pode haver também? Pode. A pena perda de bens? Pode. Multa é muito comum, essas penas de multa, viu? E como tal, se o cara morrer, mas é para pagar. Pessoal, uma coisa é a obrigação de reparar o dano. Outra coisa é o quê? Pena de multa. Se é pena, não passa. Porque pena nunca... a pena foi R$2.000, o cara morreu. A pena foi o quê também? Extinta. Porque é pena. E pena não ultrapassa. Prestação social alternativa. Aqui a gente vê muito isso, né? Cumprimento de prestação alternativa, vai lá fazer serviço à comunidade. Ou suspensão ou interdição de direitos. O professor me deu um exemplo, diz aqui. Suspende direitos. O que você acha? Sim. Não, aí é feito automático. Suspensão de direitos. Crime de trânsito. Vai ser o quê? Suspenso o seu direito a dirigir. Demonstração de direitos. Ou proibição de se obter a habilitação. Você não é habilitado. Por daqui a 5 anos você vai continuar proibido. Aí pode ser até o que aqui? Social, alternativa. Mas isso aí não é mais pena. Isso aí é o quê? Medida cautelar. A pessoa me deu outra pena. Perda ou suspensão de quê? Do porte de arma de fogo. Você perdeu o seu porte, cometeu um crime. Tomou umas cachaças, deu 16 tiros na frente da sua casa, tomando cachaça, né? Bebo. E aí? Pena? É pena? É crime? É, pessoal? Disparar em via pública? Qual é o artigo, hein? Artigo 15. Show. E aí? Pena. Pode haver o quê? A perda do registro da arma de fogo, da posse ou até mesmo do porte, né? Tudo junto. É uma pena. Beleza? Vamos ver as penas que não podem, que é taxativo. Você pensa que isso não é comum, né? Entre policial, tomar cachaça, puxar a arma e dar tiro, né? Isso é muito comum. Não, qualquer policial. Já vi isso dentro da minha casa. Dentro da minha casa, chamei os caras tomaram cachaça. Nunca mais. Nunca mais. No meu aniversário. De minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Não era policial, pior, era vigilante. Ou seja, nem tinha o porte. E cheio de policial lá, né? Esse cabelo rompendo, eu disse, não, deixa aí. Tá? Não haverá penas de morte, olha aí, ó, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo. Por isso, né, pessoal? Qual é o cumprimento máximo de pena?
40 anos, isso é novidade, né, para conta de crime. Aí não tinha nenhuma lei que colocava a pena de 40 anos. Não tinha. Agora tem. Que pena é essa? Feminicídio. 40 anos. Professor, e aí? Pode aumentar de até a metade. Pode ir para quanto então? 60 anos. Professor, mas eu só vou cumprir 40. Por que que bota apenas 60? Para progressão de regime. Ser pior. Professor, eu peguei 55 anos. Aí tem que passar agora, você passar uns 20 e tantos anos, no mínimo 30, 25, 30 anos, fechado. Agora, não tem aí tá doendo não, viu? Professor, e se matar a sogra? É a mesma pena, né? É, pode ser feminicídio. Teve um caso aqui no Juazeiro, o cara matou a sogra, já está solto, né? Porque não teve o pé no judicial não, mas a pena foi pequena, por incrível que pareça. Tá bom? Show. Então, caráter perpétuo, grifa aí, ó, trabalho forçado. Pessoal, bota assim, ó, trabalho forçado, bota assim, pelo amor de Deus. É diferente de o quê, pessoal? Trabalho o quê? O trabalho hoje é o quê, pessoal? Dos presidiários, é o quê o trabalho hoje? Obrigatório. O trabalho é obrigatório. Mas nunca pode ser o quê? Forçado. O que seria trabalho forçado? Pega a marreta. Bora, quebra a pedra. Não quer, não. Peia. Peia. Bora. Ganha o quê? Chibata, se não é assim. Não pode. Trabalho não é forçado. Mas o trabalho é o quê? O trabalho obrigatório. Por que obrigatório? Porque se ele não trabalhar é o quê? Falta grave. E se ele trabalhar, recebe dinheiro? Recebe. É menos que o quê? 1/3 do salário mínimo, né? Tem lá na LEP. Recebe, e tem o que ainda? A remissão da pena, né? É 3 por 1, é? 3 por 1. Show de bola. Vocês vão ver isso com o LEP. O LEP faz tempo que eu vi. Tá bom? Então o trabalho é obrigatório. Olha as pegadinhas em prova. O trabalho não é o quê? Forçado. Show? E o último, de banimento, o que é banimento? É pena do cara, ser expulso do Brasil. Não. Expulsão de nacionais, jamais. Não pode expulsar. E cruéis. Cruéis, não acabou isso aqui, né? Na minha época, a gente pegou isso aqui, né? Acabou os presídios. Pode olhar na internet, lá no Google. Acabou os presídios. Estava lotado. O cara teve uma ideia maravilhosa no Rio de Janeiro. Vamos comprar uns containers para botar os presos? Que ideia louca. Botar os presos dentro dos containers. Isso é o quê? Pena o quê? Cruel. O Brasil. Eu não sei quem teve a ideia, mas não sei quem é o cara que mandou os presos. Não, é bom, bota aí. É só ir banheiro. Não, lá dentro mesmo. Cagar e mijar tudo lá dentro mesmo. Dentro dos containers. Que coisa, né? É as coisas do Brasil, né? Não pode, né? Não pode. Eu só achei maravilhosa a ideia. Não, isso não é legal, né? Beleza? Vamos lá. Individualização da pena, e teve mudanças recentes do STF também. O que ele falou sobre a questão da escolaridade? Vamos lá. Olha a diferença. Uma coisa é intranscendência, outra coisa é individualização da pena. Rapaz, hoje em dia está cada dia mais complicado. Viu? É cor de doido. Viu? É uma briga grande. Infelizmente, nós prendemos um guarda municipal aqui por suspeita de homicídio. Já teve vários. Esse aí eu conhecia, o cara é gente boa. Cara, ele foi preso, foi para a cadeia. Ele disse que ele quase fica louco. Ele me disse, cara, se voltar para lá eu me mato. Acaba que é da área, né? Aí na segunda vez que foi para prender ele, aí foi lá prender ele, ele falou, cara, não aguento mais não, se eu for, eu vou me matar. Aí foi que a gente falou com o secretário de Segurança Pública na época do município e conseguiu ficar preso no quartel. Quartel assim, né? No quartel não, lá na própria guarda municipal. Isso foi antes daquele outro guarda municipal fugir, né? Não. Foi, depois se matou, foi? Eu vi. Tristeza. Foi brincadeira? Se chama outro de corno, às vezes não é muita brincadeira não, viu? Ah, é brincadeira. É chamando cabo de corno, né? No quartel aqui no Juazeiro, eu sem perguntar para Falcão não, né? Pode perguntar para Falcão. Falcão estava no dia. Tu lembra também? Falcão estava de serviço no dia. 1954. Falcão já trabalhava na polícia, eu acho. É? Cara, faz tempo, pô.
Não, mas foi 2000 e pouco, né? O que é que significa isso? Se colocar assim, ó. Pode falar isso aí, eu estou ouvindo. Não, mas aí não pode, né, cara? Com certeza. Se for assim, como você fala, nós temos 10 policiais lá na núcleo de homicídio, cara. 10 policiais. Eu, Falcão e mais 8. Cara, o mais agitado é eu e Falcão. E a gente não anda em bar, botando boneco, puxando arma, de jeito nenhum. Então, pelo amor de Deus. Por quê? Vocês são santinhos? Não, é porque ninguém quer perder e responder. Os caras que andam em bar, puxando arma, pedindo pro coleguinha, deixa eu olhar a tua arma. Aí o cara, quer o quê? Não, pega na tua arma. Aí fica assim, aí pega no cabo, aí pega no... Ó, essas coisas não existem, cara. A arma é igual o seu, né? Só tira quando for usar. E não tira foto para mandar pro coleguinha. Não faça isso, tá? Oi? A arma é sua, meu filho. Se for mostrar sua arma para alguém, mas para mulher, minha mulher sabe mexer na arma e sabe atirar. Porque eu tomo cachaça. Às vezes eu durmo bem. Se eu tiver aqui, minha filha, eu acabo meta a ficha. Não meta em mim, não, pelo amor de Deus. Né? Não tenha medo, não. Ó, pessoal, é só isso aqui, ó. A pena será cumprida de acordo com a... É esses três, cara. Só isso. Só. Não tem o que aqui? Escolaridade. Vamos ler, ó. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Ó, de acordo com o quê? Natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Você percebe que não tem o que aqui? Escolaridade. Tá? É isso, pessoal. Então, hoje se faz uma triagem melhor aqui no Ceará. Antigamente, o cara vinha, era assim, você pode pegar qualquer a rede penitenciária, que agora é policial penal. Se era GDE, tudo 3, ia para o Tourinho. Se era CV, tudo 2, ou PCC, ia para o Tourão. Era um lereado assim, eu não lembro mais. Vou falar, sou da massa. O que é da massa? Sou da massa. É o quê? É massa carcerária. Sou da massa. Tudo 3. Não, tudo 3 aqui. Sou tudo 3. Aí é GDE. Então aí ficava esse negócio. Quem mudou isso? O Mauro. Mudou mesmo. Né? Hoje, claro, não bota na mesma cela. Bem, não, né? Mas se é preso provisório, vai para onde? Cadeia. Se é preso definitivo, cumprindo pena, é para onde? Tourão. Presídio. Acabou. Não tem esse negócio. Pode até ser levado para o Tourinho, mas depois vai para onde? Para o Tourão, que é a execução da pena. Tá? Ele fez isso, a galera chiou aqui no Ceará todinho, né? Chiou. Aí ele falou, beleza, como é que acabou o celular dos presídios? Como é que ele acabou? Quer entrar com o celular? Como é que acabou? Tirou as tomadas. Quer carregar? Carrega no furica agora. Tirou as tomadas. Como é que carrega o celular? Acabou, bicho. Ele moralizou mesmo. Moralizou. Oi? Parte de televisão, ventilador. Eu fiz uma busca numa cela só, de um homicídio que teve lá. Uma cela só. 3 celulares, que eu olhando, eu entrei com os policiais de 3 celulares, grande assim, bicho bom. Lá em casa não tem 3 celulares, é só 2, o meu e da mulher. E lá, presídio com 3 pessoas, numa cela, 3 celulares. E uma TV de plasma ainda. Grande, na época. Não, era. Lá em casa, eu disse, rapaz, lá em casa não tem não. Era assim, porque esse cara, tráfico, né? Pesado. E aí eles botam sempre um golinha. É 2 cabeças e um golinha. Para o golinha comer a bronca. Aí o golinha, os 3 celulares são meus. Entendeu? É foda. Mas isso faz muito tempo mesmo. Né? Foi no homicídio que eu já fui lá. Aliás, já fui vários homicídios lá no Tourão. Beleza? Então é isso, pessoal. Ó. Vamos ler aqui o que, é que o STF falou. É inconstitucional, ó, em verdinho aí, ó, a fixação ex-lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da 872, vocês já viram isso, né? Ó? O regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, abster-se em parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. O que é isso? Vocês já viram, né? Na lei de crimes hediondos, o que é que está falando lá? Deve cumprir integralmente em regime fechado. Isso é o quê? Inconstitucional. Eu não posso colocar que todo mundo vai iniciar e vai cumprir automaticamente em regime fechado. Viola qual princípio? Individualização da pena. Tem que focar nisso. Isso não existe. Tá? Olha que interessante. No crime de tortura está previsto. E o STF não declarou inconstitucional.
Então, se cair de hediondos, é o quê? Inconstitucional. Se cair na tortura, não é inconstitucional. Pode correto. Loucura, né? Agora cai muito assim, todos os crimes de tortura, a pena terá início em regime fechado, sempre. Certo ou errado? Errado. Porque você não pode esquecer o quê? A tortura, omissão. Não é obrigatoriamente em regime fechado. Tá bom? Show. Súmula vinculante número 56. Aqui, ó, entenda aqui comigo, pessoal. O que acontece no dia a dia? Como era o regime fechado? Cadeia, presídio. Como é o regime semiaberto? Como era? Sai para trabalhar e volta para dormir. Só que ela é diferenciada. Aí não tem vaga para todo mundo. O que eles estão fazendo lá? Dorme um dia sim e um dia não. Um dia sim e um dia não. Mesmo assim não tem vaga. O que você estava fazendo? Cara, você não vai progredir de regime. Por quê? Porque não tem vaga no semiaberto. Vai ficar no fechado. Fica no fechado e quando abrir vaga no semiaberto, vai. Cara, isso viola o quê? A individualização da pena. O que falou o STF? A falta de estabelecimento penal menos gravoso não obriga, não pode agravar e deixar o cara no regime mais gravoso. Leia comigo o material aqui, súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Assim, pode o juiz da execução autorizar saída antecipada dos sentenciados enquadrados nesse regime, em razão da falta de vagas. Ou seja, você vai o quê? Pessoal, não existe progressão por saltos. Estou no regime aberto, ou regime fechado, e vou para onde? Para o aberto. Não existe isso. Per salto, né? Não existe. Qual é a exceção? Se não tiver vagas no regime menos gravoso, né? Eu vou para onde? Para a rua já. Eu vou pular. Pessoal, eu vou progredir, cumprir um sexto da pena, tal. Beleza. Cumpri, beleza. Não tem vaga. Vou para onde já? Para a liberdade. E a regressão por saltos? Existe ou não existe? Não existe. O cara está em regime aberto. Cometeu um crime. Vai para onde? Já de imediato. Regressão, regime fechado. Vai regredir, tá bom? É incompatível com a CF a previsão, isso aqui é novo, viu? De prisão especial para pessoas com diploma de nível superior. Isso aqui é novidade. Como é, professor? Lembra que em cara que tinha superior ficava preso? Não é preso definitivo, é preso provisório. O cara estava preso preventivamente. Eu tenho nível superior, eu não vou me misturar. Fiz tecnólogo de corte e costura. Na época não tinha tecnólogo, né, pessoal? Tecnólogo não existia, era bacharelado ou licenciatura, né? Tecnólogo agora é uma novidade muito bacana, mas não tinha. E aí, olha que interessante, ó. Eu quero que você leia o seguinte aqui, ó. Para o segundo aí, ó. De acordo com o ministro, a Constituição Federal, o CPP e a Lei da Segurança Penal, a LEP, legitimam o tratamento, para o segundo aí, ó. O tratamento diferenciado de forma de recolhimento de determinados presos em razão de quê? Ó? Circunstâncias específicas. É o caso da diferenciação em razão da natureza, da idade e do sexo da pessoa condenada. E a segregação de presos provisórios, de presos definitivos, de acordo com a natureza da infração. Então, era isso, pessoal. Realmente, a Constituição nunca autorizou a questão da escolaridade. Só que era até então, isso aí foi 2 anos atrás, né? Contudo, a seu ver, esse raciocínio não se aplica à prisão especial para quem tenha diploma universitário. Trata-se, na realidade, de uma medida discriminatória que promove a categorização de presos e que, com isso, ainda fortalece o quê? A desigualdade. Então, acabou esse negócio. Tá bom? O CPP lá foi considerado inconstitucional essa parte. Beleza? Olha que interessante também aqui, ó. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todos as decisões sobre a pena. Isso aqui é lá da parte de Poder Judiciário. Tá bom? Não era para estar aqui. Pode marcar um xizinho aí, né? Isso aqui era para falar de outra coisa, de intimidade e vida privada. Tá? Vamos lá terminar os incisos. Só leitura aqui. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Óbvio, né, pessoal? Óbvio. Por isso que hoje se baseia o quê? Os policiais penais estão lá com a câmerazinha. Eles vão receber o preso, aí fica assim, câmera obstruída, começa a apitar. Se tiver qualquer coisa na frente da câmera, a câmera já acusa. Não pode deixar nada, viu? Recebendo o preso. Aí ele fala, câmera obstruída, que diabo é isso? A câmera não pode ficar, isso vai tirar, não, aí eu quero que se foda. Aí assinou lá e pronto. Né? Nem ligou não, mas se colocar qualquer coisa, justamente para evitar que você
bata, agrida, né, ou na parte moral que você xingue um preso. Não pode chamar é preso, ô preso. Eles falam assim, ô preso, não fala nome. As presidiárias serão asseguradas condições para que possa permanecer com os seus filhos durante o período de quê? Amamentação. Isso aqui já é bastante batido, pessoal. O que acontece hoje? Pode pedir o quê? A prisão domiciliar. Coloquei no seu material. O STF diz que se for um crime sem violência ou grave ameaça, se você tiver filhos ou dependentes, você vai pedir o quê? A prisão domiciliar. E a maioria das mulheres é o quê? Eu vou chutar aqui. 85% a 90% das mulheres presas é o quê aqui no Juazeiro? Na cadeia, que é do CRAT, a cadeia. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E aí, é com violência ou grave ameaça? Não, crime de perigo abstrato. E aí, pede o albergue domiciliar. Volta para continuar vendendo droga na boca de fumo. Com tornozeleira. Volta. Ou bota a educação, já vi caindo em prova. É a amamentação. Tá? Show. E aí, pessoal, para finalizar, vamos falar sobre esses aqui, que é de extrema importância. Tá? Mas, enquanto isso, são só esses dois finais aqui. Ó. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Falei na aula passada, lembra? Princípio o quê? Do juiz natural. Para lhe sentenciar e para condenar, não pode haver o quê? Um tribunal de exceção. Tem que ser um juiz competente, chama juiz natural, que está aí no seu material. Ninguém será privado da liberdade sem de outros seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, tem que haver o quê? O processo legal e o contraditório em ampla defesa. Pessoal, bem ligeirinho aqui para a gente terminar. Vou terminar até mais cedo hoje. Olha que interessante. Na próxima aula, dá uma esticadazinha. Vamos aprender que isso aqui cai demais. Eu posso cobrar no simular. Tem que estudar IDECAM, tão difícil sobre esse assunto, que eu coloco ninguém acerta. E é IDECAM, viu? Ninguém acerta essa questão. Mas vamos lá. Pessoal, ó, coloca assim, ó, somente a Constituição Federal de 88 pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Ó, é vedado essas distinções por lei infraconstitucional. É verdade, professor? Sim. Por isso que não pode uma lei. Ah, vem a lei agora da Polícia Militar. É uma lei federal. Podia colocar como ser oficial das Forças Armadas. Ser cargo privativo brasileiro, não poderia, porque é a lei. Lei não pode. Quem é que pode? Somente quem? A Constituição Federal. Então ela fez duas instituições. Ela fez, aí vai estar na frente, os cargos privativos de brasileiros natos. E ela mexeu com o que também? Outra diferença. Ela falou sobre a extradição. Com os brasileiros natos, cargos privativos, o que a gente vai aprender aqui, pessoal? Quais são os cargos que somente brasileiros natos podem ocupar? A gente chama de quê? mp3.com. Isso aqui é velho, viu, bicho? Meu Deus do céu. Vamos colocar aqui os cargos. Qual é o primeiro? O cargo mais importante hoje no Brasil? Ministro de quem? Não é dos tribunais superiores, é ministros do STF. P3 são os 3 presidentes que existem hoje. Não é só um não, professor?
Não, é presidente, claro, da República. E ele leva quem? O seu encosto, que é quem? O vice. Presidente da República é cargo privativo. Jamais outro pode ocupar. Só o presidente nato. E o vice também. O presidente que é a linha sucessória, né, da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal. Somente, pessoal, para se candidatar, já respondi aqui na turma da noite, cargos eletivos, somente quem? Presidente e vice-presidente, para se candidatar. Por quê? Ninguém se candidata à Câmara dos Deputados de imediato. É o quê? É deputado federal. Deputado federal é o quê? Nato ou naturalizado. Ele não pode ocupar o quê? A presidência da casa. Não pode disputar. Porque é linha sucessória. Vamos lá. Isso aqui está onde, pessoal? Isso aqui, essa linha sucessória. Artigo 80 da CF. É a linha sucessória. Presidência, se ele sair. Câmara, depois. Senado e depois. Ministro do STF. Carmen Lúcia assumiu várias vezes a presidência na época de Dilma. MP3. O ponto é o que? O ponto? Nada, né? Com. O que é com? Carreiras diplomáticas. Oficial da PM, não. Oficial das forças. Outros militares, os militares federais. Forças Armadas. E único caso, Armadas, e único caso de ministro. Ministro de Estado, ministro da Educação, no caso de Camilo. Precisa ser brasileiro nato? Não. Agora, ministro da Defesa, sim. Quando eu falo de extradição, estou falando de quê? Da entrega passiva. Vamos lá, deixa eu dar para caber aqui. A extradição é o seguinte, é a entrega passiva. O cara cometeu um crime em um país e foge para o Brasil. Ei, o nato, jamais. Never. Nunca. Repito. O brasileiro nato jamais será o quê? Extraditado. Não, mas se ele tiver... Não. Professor, não. Não. Ele pode ter muita nacionalidade. Não importa, cara. A gente vai ver, inclusive, que tem um caso em que o cara nasce no estrangeiro. Ele é filho de pai ou mãe brasileira. E ele pode ser o quê? Brasileiro nato. Só que o pai ou a mãe não está a serviço do Brasil. Ele não foi registrado em reparação brasileira competente. Aí vamos supor, ele mata uma pessoa lá no país dele. Ele é italiano, só que ele é filho de pais brasileiros. Ele mata uma pessoa lá. Foge para o Brasil. Se o Brasil pegar ele antes de expirar a nacionalidade, ele vai ser o quê? Extraditado, porque ele é o quê? Estrangeiro. Mas se ele pedir a nacionalidade brasileira, após 18 anos, ele vai ser o quê? Brasileiro nato. E retroage ao quê? Ao nascimento. Ele jamais pode ser o quê? Extraditado. Chama-se nacionalidade potestativa. Em qualquer tempo após a maioridade. Presumindo que ele já é maior de idade, que matou uma pessoa e fugiu para cá, se ele pedir, vai retroagir. Essa chama-se nacionalidade potestativa, é uma ação judicial, mas é um direito líquido e certo, porque ele é filho de pai ou mãe brasileira. Tem um juiz sanguíneos. Agora, nato não, naturalizado, pode. Deve, não posso dizer. Ela pode. Naturalizado. Pode. Professor, quais são os dois casos que pode? Crime comum. O que é crime comum aqui para nós? Tem que vir a palavra comum. Se não vir, e Decan considera o quê? Errado. Tem que vir crime comum. Ó, letra A. Crime comum. Crime comum é aquele que não é tráfico de drogas. Tem que vir o quê, professor? Crime comum antes dele pedir o quê? A naturalização. Ele é o quê, professor? Ele é estrangeiro.
Cometeu um crime lá, veio para cá e pediu a naturalização. O crime foi quando era o quê? Estrangeiro. Não era ainda o quê? Naturalizado. E ainda pode até cancelar, porque você não pode ter o quê? Condenação criminal. Se ele se omitir isso aí, ele pode perder a nacionalidade. Mas crime comum antes da naturalização. Ou B, vou colocar aqui, ver se dá certo. Qual é o segundo caso? Aí não tem nosso de antes ou depois. Comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Professor, eu já estudei sobre isso. Tradição, nacionalidade, e eu queria ver questões. No seu material que eu postei lá no grupo, está lá, aulão beneficente. Foi só sobre isso. Direitos sociais e nacionalidade. Foi pesado. Viu? Dá uma olhadinha lá na aula, no material está com gabarito. Tráfico de drogas. Então aqui, pessoal, é o quê? Antes ou depois de quê? Pouco importa. Pessoal, mas peraí, eu vi um caso de um brasileiro que foi pego com tráfico de drogas e foi morto. Pessoal, pensa bem, o que é extradição? É quando um cara comete um crime e foge para onde? Para o Brasil. Daniel Alves. Não, Robinho. Se o cara é pego no país, não tem o que fazer. Pode ser feito o quê? Se for o caso. A extraterritorialidade da lei penal. Se ele for brasileiro, pode ou não pode? Pode. Mas só vai aplicar a lei brasileira lá se ele não for o quê? Nas condições. Não ter sido condenado, né, no estrangeiro ou absolvido. Então é muito difícil na prática. Né? Agora não. Agora aqui, o cara é pego no Brasil. Lembra aquele brasileiro que foi pego na Indonésia? Dilma pediu para liberar ele, suplicou. Não pena de morte não. Aí que eles agilizaram a pena de morte, aí que mataram o cabo. Aí que eles agilizam, né? Aí que eles agilizam para matar logo. Foi pego com tráfico, não tem o que fazer, pena de morte, tá? Por quê? Porque aqui não é extradição. O cara foi pego lá, não tem o que fazer não. Agora, se ele fugir para cá, o Brasil jamais extraditaria, tá? Beleza. E se for estrangeiro? Vamos colocar aqui em cima, cabe aqui, ó. E se for estrangeiro? Meu amigo, vocês não lembram não, né? Teve um cara aqui no Brasil chamado César de Batista. Quem lembra dele? Poucos lembram, né? Só os antigão, que passavam na televisão direto. César de Batista, ele era um cara que ele cometeu crimes na Itália. Veio para o Brasil. A Itália pediu o quê? A extradição dele. Atentados lá. Aí o que acontece? Esse extradição, pessoal, depende do presidente do STF. O presidente recebe como chefe de Estado. Aí fala assim, ó, manda para o STF. E aí, é crime político de opinião. Aí o STF vai avaliar. O STF fala, rapaz, para mim é crime comum. Pode extraditar. Cabe a quem extraditar? Presidente. Ele bate o martelo, porque ele é o cara. Ele é o chefe de Estado. Foi feito isso. Ele mandou para o STF Lula, no primeiro mandato dele, nos primeiros mandatos. O STF olhou e falou, é extradição. É crime comum. Mandou para o chefe de Estado, que é o Lula, falou, não, é crime político. E aí, ficou como crime político aqui no Brasil. Até entrar uma pessoa chamada Michel Temer. Michel Temer chegou e falou, isso aqui é bandido. E aí, extraditou. É tratado como o rei lá, como um grande, que a galera da Itália queria pegar esse cara faz tempo, né, muitos anos. Então, você fala o seguinte, ó, estrangeiro, qual é a regra? Pode ser extraditado. Qual é a exceção? Não pode se for o quê? Crime político ou de opinião. Crime político. Depois você esquematiza assim, duvido se errar. Duvido! É só dar uma lidazinha no seu material.
Vocês aqui é tão bobo, né? Cara, isso aqui cai em todos os concursos de 2022, inclusive na Polícia Civil do Ceará. São cargos privativos de brasileiro nato. Exceto, tinha lá governador. Ah, não como foi fácil. Beleza, é uma. Tinha 14. Foram 15 questões de constitucional, 15 de administrativo, 20 de penal. Foi 15 de legislação extravagante, foi pesado, foi muito direito. Português foi 15, não, foi 15. Não, foi 10 ou foi 15, eu acho que foi só 10. Informática foi pouco, foi só 5. Raciocínio não tem. Não teve. Não teve, né? A gente está se preparando para que pode ter. Pessoal, informática, vem lá, vamos ter informática aqui já, viu? Se não for próxima semana, é na outra. Informática e Robertinho com história, tá bom? Vamos começar a voltar. Próxima semana já. Tá bom? João Filho, duvida ele vir. Só se eu amarrar ele e trazer. João Filho nem está vindo à noite. Né? Vai ser um professor novo que eu queria trazer. Ele faz tempo que eu queria trazer esse cara. Só que ele dá aula. Ele foi meu professor na minha época, né? O nome dele é Carlos. E porque o professor da noite, a galera não gosta. E ele tem uma arrastada nos pés. Eu nem sabia que tinha uma arrastada nos pés. A menina tem uma raiva da porra. Eu não aguento mais aquele arrastar nos pés. Eu digo, meu Deus do céu, até nisso. Ah, meu Deus. Não, mas tranquilo. Ele dá o desanimado, é? Se eu aumentar o salário dele aqui, eu vou ver se ele se anima mais, né? É o jeito. Enfim, não é unanimidade, né? Não sei porquê, cara, mas quem manda aqui são vocês. Então eu vou trazer outro professor e esse cara eu acho que vai dar certo. E mandei recado para João Filho também. João Filho, olha, na hora, eu vou na hora. Agora à tarde ele não vem, porque ele está trabalhando agora, é concursado, né? À tarde ele não tem tempo, não. É lá no Crato, concursado. Mas à noite, se vocês quiserem vir à noite, a gente libera também. Viu? Libera. Ele vai colocar, se ele vir aqui, vai botar logo 3 horas um dia só para pagar o ano velho e o ano novo, como diz o Matuto, né? Mas aqui de vocês vai ser um professor que eu acho que vai dar certo. Vocês me dão feedback, viu? Na aula dele pode. Mas você pode vir toda aula à noite. Fala com ele. Vai cobrar R$5. Tudo dele, a cara dele é Pix. Pix. Pessoal, se for material antigo, eu quero material antigo. Se for falar com ele, ele vai falar Pix. Por isso que fala comigo, viu? Fala comigo. Pedir material antigo, é? Ele vai falar Pix, bora. Né? Porque quem paga as contas aqui não sou eu, não, é ele que paga as contas. Então ele sabe como a gente vive aqui no limite. Tá? Vamos terminar as questões para a gente finalizar a aula? Vamos lá. Primeira questão foi escrivão da Polícia Civil de Pernambuco. Sim, pessoal, quem quiser vir hoje à tarde, quem veio aqui, quem assistiu minha aula na sexta-feira? Alguém veio aqui na sexta-feira? Você? Vê não? Tá serviço, né? Tu que está pedindo também material, né? Bom, botei 50 questões hoje só sobre competência. Quem quiser assistir, fala assim, ó. Aqui se liberou hoje, de forma online. Tá? Não vai enganar. Tá cheia a noite, tá? A noite é foda. Não, briga é porque estavam marcando a cadeira. Aí dá cada fight aqui, meu amigo. Eu digo, é cada fight. O pessoal de cara vão namorar, cara, porque senão o cara fica para morrer. Briga, não, fica doido. O bicho me liga aí, ó. O Barroto fight aqui, eu digo, quem foi? Fulano tal com fulano e tal. Eu digo, pelo amor de Deus. Eu sempre fui do fundão, sempre. E nunca na minha vida, desde quando eu comecei a estudar como gente, até o dia de hoje, nunca fiquei em recuperação em nada. E eu sempre fui da galera do fundão. Fundão é a galera que é justamente social, né? Social, a galera fala. Mas não tem isso não, cara. É estudar. Né? Futuramente vai colocar umas telas, TVs aí, focando no quadro. Para quem não chega bem, olhar para o lado e está lá. Né? Greco, né? Vamos lá. Primeira questão. Com base nas disposições constitucionais referentes ao processo penal, são a alternativa correta. Caiu assim, ó. São imprescritíveis incentivos de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Pessoal, não são o quê? Imprescritíveis. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça. Polícia Civil Pernambuco, é isso. Quem passou foi nossa querida Carol. Vou colocar até hoje a imagem dela no... Só que Carol fez o quê? Quero não.
danada, confiante, que é a Polícia Civil aqui. São princípios constitucionais do Tribunal do Júri: a plenitude de defesa, a publicidade das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Certo ou errado? Certo? Errado. Não é publicidade, é sigilo das votações. Cuidado. Sigilo das votações. As presidiárias que sejam mães de recém-nascidos serão asseguradas condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período da amamentação, salvo as condenadas por crime praticado com violência. Não é isso. Pessoal, toda e qualquer presidiária tem direito ao quê? Amamentar seus filhos. Agora, quando você tem um crime sem violência, você pode pedir o quê? O albergue domiciliar. Fez uma misturazinha para fazer o mal aqui. Então, pode ser qualquer tipo de prisão. É direito, porque não é dela, é de quem? Do bebê. Em transcendência da pena. Errado, então não tem esse salvo, não. No caso de crime político praticado por estrangeiro, autoriza-se a concessão de extradição. Certo ou errado? Errado. É exceção, ó. Crime político de opinião. Eu chamo o que é isso aqui, pessoal? Quem lembra, vamos lá, turma que está revisando, que já está na cabeça. Qual é o nome do princípio fundamental, artigo 4º, princípio fundamental, artigo 4º, que garante isso, hein? Que não seja extraditado. Artigo 4º, princípio das relações internacionais. Tem lá. Que garante isso aí. Quando eu dei essa aula, eu falei. Concessão de asilo político. Boa. Concessão de asilo político. O Brasil vai conceder o asilo político. Show. Então a letra D está errada. A letra E, tem que ser ela, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, só o juiz, né, que pode determinar a prisão, competente, salvo, aí vocês futuramente, caso de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, se vocês são militares, pode descer o aço, pode ser preso por transgressão militar ou crime militar. Pessoas civis, só por 2 motivos, ou em flagrante ou por ordem o quê? Judicial, correto. Letra E. Próxima aula. Faltou quais aí? Vamos lá, na sequência. 8ª agora. João foi condenado em processo penal à pena de prestação de serviço à comunidade. Ó, ao que, professor? Pena. A pena de prestação de serviço à comunidade. 2, a pena de multa. 3, a obrigação de ressarcir no valor mínimo indicado o dano causado à vítima. 4, ao perdimento de bens indicados. Antes de cumprir o disposto da sentença, que transitara em julgado, João faleceu. Nesse caso, é correto afirmar que, em relação aos seus herdeiros que, observados os requisitos exigidos, lhes serão transmitidos aqueles efeitos. Vamos lá. 1, pode, pessoal? Não, porque é o quê? Pena. O 2, pode? Não, porque também é o quê? Pena. A intranscendência da pena, então não pode. Vai ser o quê? 3 e 4. De graça. Foi perito aqui. 3 e 4, letra B de bravo. 11. Delegado da Polícia Federal. Ixi, Mário. Eu acho massa, viu? Não é esse delegado, não. Porque tu respondeu, porque tu já sabe. A 11 falou assim, ó. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, podendo o juiz da execução autorizar a saída antecipada dos sentenciados, enquadrados nesse regime em razão de quê? Da falta de vagas em estabelecimento penal. Certo ou errado? Certo. É súmula agora, tá? Do STF. Então, correta. É só porque o delegado da Polícia Federal é que tinha sido acabado de ser feita essa súmula, né? Aí caiu para delegado federal. 13. Um condenado faleceu e deixou como herança, está vivo, 30 mil para seu filho, seu único herdeiro. Contudo, a sentença criminal pelo qual o falecido pai condenado, além de determinar a pena privativa de liberdade, cumprida parcialmente em razão da morte, determinava a reparação do dano causado. O valor de quê? 50 mil reais. Deixou 30, é para pagar 50.
Nessa situação importante, letra A obrigação de reparar o dano poderá ser estendida ao herdeiro, que deverá saldá-la até o limite do patrimônio transferido. Certo ou errado? Certo. Então vai ser até quanto? Até os 30 mil reais. Porque o limite não é o valor que era para ser pago, é o do patrimônio o quê? Transferido. Até o limite do patrimônio transferido. Nunca vai ser aqui, pessoal, deixou 30. É para pagar 50. Qual é o limite? É os 50 ou 30? Os 30. O patrimônio o quê? Transferido. Nada. Nada. Porque não é dele. Também não. Assim, a metade, né, a esposa? É, mas é dela, não é do filho, não. O filho é o quê? Herdeiro. Só herdeiro. Meiro, não. A não ser que você seja um cara desenrolado, ou psicopata, fala para a mulher, vamos casar, separação total de bens. Você faz para minha mulher, ela arrumar o outro na mesma hora, ia passar na minha cara. Né? Não existe isso. Tem que ser tudo junto, tudo é. Quando, é tudo assim. Não quero nada. Quando o caso é meu, é normal, faz parte, né? Show. Então, letra A é a correta. Faltou qual agora? 14? Vamos lá, terminar. De acordo com o que estabelece a CF acerca dos direitos e garantias fundamentais, ó, somente será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. É isso, é? Somente? Extradição é o quê? Somente não será concedida, né, pessoal? Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Está falando que somente vai extraditar nesses casos? Não. A regra é o quê? Que pode. Isso é o quê? A exceção. Então, não poderá nesses casos. Letra A está totalmente errada. Letra B. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo nos casos de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins. Certo ou errado? Errado. Olha, pessoal, salvo o naturalizado. Porque o nato jamais tem que fazer o que aqui? Tem que especificar. Se vir na sua prova assim, ó, nenhum brasileiro será extraditado. Certo ou errado? Errado. Porque o nato não vai, mas o naturalizado pode. Tem que vir bem direitinho, tá? Tem que vir completo. Somente se justifica a censura às manifestações políticas, ideológicas ou artísticas, quando fundamentadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nós vimos nas primeiras aulas. Pode haver censura aqui? Pode. Censura, licença prévia? Jamais. Errado. Nunca se justifica o quê? Censura. É livre, manifestação do pensamento, sendo vera do anonimato e independentemente de censura ou licença. Vimos tudo isso. A prática da tortura para a obtenção de provas em crimes graves é excepcionalmente justificável diante da primazia da proteção da vida e da liberdade. Cai muito isso, hein? Professor, tortura, eu posso torturar? Não. Tem exceção? Se for uma bomba dentro de um colégio de crianças, eu posso torturar para obter o código? Não. Tortura jamais pode ser utilizada. É prova o quê? Ilícita. Não tem exceção? Não. Por que não é direito absoluto? Porque nenhum direito é absoluto. Então, letra D é errada. Letra E. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É ou não é? Perfeito. Letra E. 15. Vamos lá. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano degradante, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação. Que porra é essa? Ele misturou dois incisos aí, completamente louco. Está falando de um inciso e começou falando sobre inviolabilidade domiciliar, comunicações. Vamos ver se a letra B melhora. A pequena propriedade rural, assim definida de lei, desde que trabalha pela família, só poderá ser compulsoriamente dissolvida ou dentro das suspensas poder... Mexeu aqui. Direito de propriedade, direito de associação. Minha Nossa Senhora. Professor, eu estou lendo aqui, na minha cabeça está tudo certo. Está morto. Não sabe nem a diferença mais de um de outro. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular. Opa, isso aqui é o quê? A requisição administrativa. Mediante justa e previdentização em dinheiro. Ah, certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? É errado. Mas do quê? Posterior, ulterior e se houver dano. Pagamento prévio em dinheiro é o quê? Na desapropriação. Essa aqui já foi um pouquinho mais chata. Desapropriação é o quê? Necessidade de público interesse social.
Aqui é requisição administrativa. Letra D, é livre a expressão intelectual, artística e científica de comunicação, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos. Ele misturou o que aqui? A liberdade de profissão com a escusa de consciência. Não tem nada a ver. Letra E, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente, ou seja, não pode haver o quê? A autorização. Desde que não frustre outra reunião outramente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o quê? O prévio, a visita da competente. Perfeito, letra E, não tinha como errar. Lembrando que restou tudo isso, tá? Pessoal que está, entrei agora, não quero ver. Fala comigo que eu te mando todo o material com as aulas. Só peço um pouco de paciência. 16 e última. João foi acusado pelo MP da prática de crime contra o patrimônio, sendo-lhe aplicada a pena restritiva de direitos. Pena o quê? Restritiva de direitos. Além da imposição do dever de reparar o dano que causara. Pouco após o trânsito em julgado, da sentença pena condenatória, João faleceu, sem deixar patrimônio para os seus filhos. À luz da Constituição, pessoal, é correto afirmar aqui os 2 filhos de João. Letra A, devem cumprir a pena privativa. Eita! Cumprir a pena? Não. Devem pagar? Devem pagar? Também não. Por quê? Não houve o quê? Transferência do dinheiro. E aí? Qual vai ser a resposta correta? Não podem nem cumprir a pena restritiva de direitos, nem o quê? Ressarcir o dano. Letra D. Letra E, não devem cumprir a pena restritiva de direitos e somente devem ressarcir o valor principal do dano, sem juros. Não, né? Letra D de delta, viu? Show, pessoal. Na próxima aula, vamos falar sobre prisão e tudo mais, tá? Beleza? Quinta-feira eu volto, se Deus abençoar. Valeu, pessoal de casa. Cheiro.